Bem-vindos a mais uma edição do programa Gente com História. Hoje temos a doutora Maria Rosário Rodrigues, médica na área de oncologia, que é a nossa convidada e que já se encontra à minha espera em Gaia. Olá, Rosarinho, boa noite. Olá, Américo, boa noite. Diga-me quem é, o que é que faz. Olha, então, eu cresci no seio de uma família pequena, mas com princípios católicos e muito praticante. Os meus pais sempre me mostraram e me ensinaram portanto, me transmitiram estes valores da fé, e que realmente tem norteado toda a minha família. Mesmo eu depois, quando construí a minha família, também procurei, eu juntamente com o meu marido, que os nossos filhos também fossem educados nestes mesmos princípios da fé. Portanto, eu defino-me como uma cristã. Para mim, ser cristã é para mim a minha identidade. Para além disso, como é que eu me posso definir mais? Como é que eu posso me identificar mais? É mãe? Sou mãe, exatamente, mãe Já de 2 foi. filhos, Sim. já sou avó de 2 netos, agora uma mais pequenina, recentemente, que fez ontem 3 mesinhos. Maravilha. E pronto, profissionalmente sou médica desde 1984, portanto já lá vão 37 anos. Uma vida. Portanto já são alguns anos, é verdade. Portanto tenho exercido sempre a medicina aqui no distrito do Porto, portanto sempre por Porto, Gaia, sempre por aqui, Ovar também já Espinho, mas pronto, estive mais ou menos sempre por aqui profissionalmente neste contexto geográfico, portanto tenho a minha vida é passada assim, portanto entre casa, família, hospital, doentes, prontos, a minha vida, o meu dia-a-dia é passado assim, exatamente. Não sei se queres mais definições. Eu diria que entre mãe, avó, irmã, filha que já foi também, você no meio disso tudo é uma coisa que muita gente não sabe ser. É amiga, é companheira, gosta de estar em comunhão com o próximo, faz da sua vocação realmente uma dádiva, uma entrega, e isso é marcante na sua personalidade. Eu que a conheço já há alguns anos, já pelo menos desde 2008, sou testemunha disso. Mais do que, se calhar mais não digo, mas tanto como médica, como mãe, como avó, você é uma amiga de todos aqueles que a conhecem, de todos aqueles com quem vai privando, e são muitas as pessoas que privam consigo. Muito preocupada com os doentes, isso é notório, tenho assistido às suas preocupações, às vezes até preocupada demais, porque também não é bom para si, mas você é assim, graças a Deus que o é. Entretanto, você formou-se em medicina. Como é que chegou à medicina? Como é que descobriu a vocação para ser médica? Olha, Américo, eu realmente desde a minha adolescência e juventude comecei a interessar-me muito mais pela área das ciências técnicas e científicas e, portanto, realmente dentro destas a área da saúde sempre me atraiu. Eu ingressei realmente na Faculdade de Medicina do Porto, no hospital, portanto na FUMUC, na Faculdade mesmo de Medicina, no Hospital São João. Eu era realmente muito jovem, eu tinha 17 anos. E de facto eu acho que optei pela medicina bem cedo, fiz esta opção.
eu achava que eu tinha que ter na minha vida, tinha que ser, ou tentar ser, alguém que profissionalmente tivesse como base o relacionamento humano. Para mim, realmente, e de facto disseste-o, e isso é realmente sinal que me conheces muito bem, porque para mim, realmente, o dar e portanto, o dar e receber, porque também se recebe muito, eu realmente, para mim, isso era uma base fundamental daquilo que eu gostava de ser. Eu sentia que realmente eu poderia ser feliz sendo médica. E pronto, e avancei e realmente licenciei-me com 23 anos. Fiz todo o percurso académico normal, portanto, fiz os estágios todos que haviam a fazer no início dos anos, depois tirei a minha especialidade de mais 5 anos, de medicina interna, entretanto, depois ingressei como especialista já, e aí no Instituto Português de Oncologia. Realmente, eu acho que para além da parte técnica e científica da medicina, aquilo que mais me atrai em ser médica é realmente nas relações interpessoais, naquilo que realmente me dão a relação médico-doente. Para mim, isso é de facto um pilar importante e é aquilo que me faz feliz no meu dia-a-dia. Esta responsabilidade de ser médica criou de facto em mim um sentido também de ter algum papel social, algum desempenho social, quase como um papel educativo também, informativo, perante a sociedade e perante os doentes em especial. Eu reconheço que muitas vezes na minha consulta o diálogo com os doentes não se reduzia apenas a um diálogo meramente de clínico. Muitas das vezes eu também ouvia os doentes, escutava os doentes com todos os problemas que os preocupavam, que os atormentavam. E muitas das vezes eu fui médica, fui professora, fui advogada, fui confidente, fui companheira. Enfim, realmente é esta a grande riqueza que eu trago e que sinto ao longo destes anos todos de exercer a medicina. É isso mesmo, é de facto esta riqueza que há no relacionamento quando nós realmente nos deixamos, quando nos entregamos ao outro e o ouvimos e abrimos também o nosso coração e realmente eles também têm a nossa confiança e sabem que do outro lado está alguém que partilha de sigilo profissional, que partilha de confiança, que partilha de comunhão. Realmente eu acho que as pessoas muitas das vezes, é grande parte, e isso muitas das vezes era grande parte já da terapêutica, porque as pessoas estão sedentas de serem ouvidas. As pessoas necessitam de falar, necessitam de partilhar, necessitam de desabafar. Há muito pouca gente que saiba escutar. Uhum. E grandes males, muitas das vezes, que depois dão queixas somáticas, que no fundo depois dão as queixas físicas propriamente, vêm realmente de conflitos interiores, de preocupações, de desajustes. Nós às vezes realmente até os podemos melhorar, muitas das vezes com esta relação, enfim, de escuta, de atendimento, e eu acho que o médico tem um grande papel nesse sentido. Não Sim. Só com o doente, mas também com a família. Também não podemos esquecer que a família é tem um papel preponderante. E também, muitas das vezes, também temos que os acolher. Porque a ansiedade do familiar que está à porta da urgência a saber qual é a notícia que nós lhe vamos dar, a maneira como a damos, a abordagem com que o fazemos, às vezes desenlaces fatais. Quantas vezes, eu quando estava com serviço de urgência e tinha que dar más notícias, ali, enfim, às vezes quase que sem condições físicas e às vezes
a notícia era tomar, que realmente era extremamente difícil muitas das vezes fazê-lo. Mas por isso é que eu digo, a família também realmente um componente do doente que é muito importante e nós não podemos esquecer. É a angústia da mãe que não sabe do resultado do filho, é a angústia do marido ou da mulher que realmente está preocupada com a doença que tem o seu esposo ou a sua esposa e, portanto, muitas das vezes o querer acompanhar e o querer partilhar o sofrimento. Às vezes são os desajustes familiares também que nós, sem querer, às vezes somos metidos dentro deles e às vezes vemos-nos envolvidos em rixas e em cenas familiares, às vezes bem difíceis de as resolver. E nos tempos atuais é muito frequente acontecer as famílias com problemas. Sim. É engraçado que atualmente a medicina está muito focada, como todos nós sabemos, não é? Por causa da pandemia com que estamos a viver, não é? Mas realmente esta pandemia tem-nos colocado outros desafios ainda. Eu acho que sim, acho que realmente, se já antigamente, e como digo, na minha vivência, na minha experiência profissional, antes da pandemia, eu tinha este cuidado com a família, com o doente, com as circunstâncias que estavam com o doente. Agora, eu acho que a pandemia tem colocado realmente muito mais desafios nesse sentido. Esta pandemia veio pôr ao de cima toda a fragilidade humana, em todas as suas áreas, e com muitas implicações que dela brotam. Mas da ordem social, cultural, económica, política e até religiosa, nós já as percebemos e há muitas conversas sobre isso e há muitos comentários e divagações, o que é que vai ser, o que vai ser daqui para o futuro, antes e depois. Mas realmente as pessoas esquecem-se que quem está neste momento a viver a doença num hospital está a vivê-la sozinha, sem o apoio da família, sem o apoio dos seus familiares, das visitas, dos voluntários, e portanto está essencialmente com a nossa companhia, com a nossa presença, dos profissionais que diariamente frequentam o hospital. Por outro lado também, aqueles doentes que estão em casa, não estão internados, mas sentem-se sozinhos, não têm apoio dos seus centros de saúde, do seu médico de família, portanto também estão em sofrimento. E as famílias estão em sofrimento com eles também. Portanto, esta realidade hoje ainda é mais aguda daquilo que que eu já vivenciava há uns anos, mas agora realmente isto veio acentuar-se muito com esta pandemia. Na área da oncologia, porque neste momento é a área em que a Rosarinho está mais afeta, creio que é a sua vocação principal neste momento é acolher doentes oncológicos. As pessoas vivem uma ansiedade tremenda porque têm receio e fazem essa experiência entre tratar do cancro e evitar a pandemia. Fico na dúvida do que é que devem fazer primeiro. Tem-se notado no seu serviço menos procura de doentes a nível de consultas, a nível de internamentos? Não, olha, não, Américo. O hospital, o Instituto Português de Oncologia, foi considerado um hospital Covid-free. Portanto, que nós não podemos ter, nem tratamos doentes com Covid. Portanto, sempre que temos um doente oncológico cujo teste para o SARS-CoV é positivo, nós temos que o transferir para um hospital onde ele possa ser tratado e também, ao mesmo tempo, seja tratado da sua infecção pelo Covid. Portanto, os nossos doentes que residem e que percorrem o nosso hospital neste momento
podem se sentir em segurança, porque realmente nós não temos lá doentes com Covid. Mas No os entanto, doentes sentem essa confiança ou notam que estão receosos? É assim, eu penso que eles percebem e percepcionam a nossa preocupação em termos realmente toda a atividade do hospital foi avaliada e foi orientada para que realmente os cuidados continuassem a ser seguros e com a mesma qualidade. E, portanto, todo o esforço que foi feito, quer desde a direção do Conselho de Administração, desde todo o corpo clínico, todo o corpo de enfermagem, todo o corpo de auxiliares, todos os técnicos, portanto, tudo isso, toda a transformação de circuitos que o hospital levou, para além das mensagens, para além das informações que vamos dando, portanto, tudo isso serve para aumentar a confiança que o doente tem na sua instituição, na instituição onde está a ser tratado. Claro que nós sabemos que, apesar de todos os cuidados, pode haver, e tem havido, casos de doentes que são Covid e que são, portanto, são detectados como positivos na nossa instituição. E, portanto, nós temos que os transferir, temos que os orientar. Mas os doentes percebem que realmente é porque é melhor para eles também, até porque realmente nós não temos as condições que têm os outros hospitais que estão preparados para o tratamento de Covid. No fundo, eles quando chegam ao serviço, normalmente vão infectados, porque ninguém está infectado cá fora. Sim, mas sabes, Américo, nós temos uma política de testes muito apertada. Nós fazemos testes para o Covid sempre que o doente vai ser internado, sempre que o doente vai fazer quimioterapia, 2 vezes por semana se está a fazer tratamentos diários de radioterapia. Portanto, nós temos uma política de testagem que é feita na instituição muito apertada e conseguimos ter os resultados rapidamente. Portanto, isso também dá muita confiança, porque nós, de facto, temos os resultados praticamente ao fim de 3, 4 horas. Diga-me uma coisa, estes tratamentos, tipo radioterapia, quimioterapia, tornam os doentes muito sensíveis, muito pouco imunizados. Há maneira deles depois protegerem mais ainda o doente comum faz para depois não ser infectado mais facilmente? Ou é um risco que se tem que correr mesmo, porque não há outra volta a dar? Olha, Américo, nós habitualmente partilhamos sempre com o doente os riscos dos seus tratamentos. Informamos, fazemos informação e fazemos sempre essa partilha. Portanto, o doente sabe que ao fazer quimio fica mais vulnerável, fica com as suas defesas mais deprimidas e, portanto, que é mais suscetível portanto, a poder contrair algumas infecções, que isso é sempre um problema, não é? E, portanto, nós realmente alertamos sempre para esse risco. Damos conselhos sempre que o doente deve se resguardar, deve fazer todas as medicações que são aconselhadas, deve fazer a sua própria autovigilância e tem que também ter cuidado com a família que o rodeia, não é? Que é para também não serem fonte de qualquer contágio, não é? Portanto, nós também temos que fazer este ensino e, ao mesmo tempo, esta responsabilização. O doente também tem que fazer alguma parte. Pois, quero com isso dizer que o doente, quando está a ser cuidado no seu todo, é informado dos riscos e das vantagens em prosseguir o tratamento. Rosarinho, entretanto, Rosarinho, sei que trabalha afincadamente na área da oncologia e sei também que muitas vezes tem
como um bocado falou, que dar notícias não muito boas, ou até mesmo muito más. Como é que a Rosarinho consegue lidar com essa realidade? Porque eu sei que o quanto você é humana e quanto sente, o quanto o outro pode sofrer com a notícia que vai transmitir. Como é que se prepara para dar uma notícia que não é de todo agradável, que não é de todo boa? Olha, Américo, É sempre difícil. É sempre difícil. Pois. Mas é verdade que o médico não é dono da vida ou da morte de um doente. E, portanto, aquilo que eu me sinto é que eu tenho que estar ao serviço da pessoa que sofre. E, portanto, se eu sinto que às vezes a competência científica não é capaz de controlar a situação e, portanto, que o desfecho vai ser previsível, eu tenho sempre uma postura que é, pelo menos, o acompanhar, o estar ao lado, manter a minha escuta e o meu tempo que posso oferecer para, pelo menos, ser companheira de viagem, enfim, até quando for preciso, do doente que eu estou a acompanhar. Eu acho que o médico tem que ter a percepção de que nós não somos omnipotentes e temos que perceber que, em certa altura, há falhanço. Não é falhanço, as medidas não são sempre favoráveis. E, portanto, quando realmente este desfecho é previsível, aquilo que eu posso fazer é realmente sentir-me companheira, pelo menos até ao fim da viagem. Isso, os doentes sabem que eu posso estar ao lado, estarei sempre ao lado e disponibilizar-me-ei sempre para manter a mesma postura de escuta, de estar, de presença, de tempo, porque realmente isso depois é a única coisa que eu posso oferecer. Provavelmente já não há terapêutica médica que possa, enfim, surtir efeito, nem reverter a situação e, portanto, mas poderemos realmente sempre fazer um acompanhamento que às vezes também é preciso. O apoio espiritual também conta muito, não é? Sim. A nível do IPO, há apoio espiritual, religioso, isso também é uma retaguarda importante para... Sim, e é uma coisa que eu, ao longo da minha vida, tenho percepcionado isso com muita clareza. A par realmente de muitos sucessos, de muito êxito, enfim, como tratamento e tudo, sim senhor, é como dissemos há bocadinho, vivemos também muitas situações difíceis, muitas situações dolorosas e com perdas, não é? Mas realmente os doentes e a família que têm fé vivem o percurso da doença com mais facilidade e com mais aceitação e com menos revolta. E isso ajuda muito nesta caminhada, porque há muita tranquilidade, há muita paz de espírito, há muita, portanto, aceitação do percurso que está a acontecer. Às vezes, quando os doentes não têm fé, há sensação e sentimentos de revolta, de desajustes, enfim, conflitos, situações mesmo muito mais difíceis de serem vivenciadas e serem presenciadas e que nós também sofremos muito com elas, porque por vezes não conseguimos dar a tranquilidade e a paz que é necessária para se fazer este percurso também. Nos casos de doentes que ficam um pouco libertos da doença, conseguem sobreviver à doença, sobrepõe-se uma outra doença que às vezes é
o parceiro ou a parceira, o marido ou a esposa, não aceitam a doença do companheiro ou da companheira e cria-se ali uma relação tensa e às vezes até de separação. Isso é muito frequente acontecer, que a doutora tinha conhecimento disso, ou é esporádico? Quando Não, uma olha, pessoa é amputada de um peito... exatamente, exatamente. Estás a falar, estás a tocar num ponto que é muito frequente. Como sabes, dentro dos cancros, o cancro da próstata é o mais frequente nos homens e o cancro da mama é o mais frequente nas mulheres. E realmente, quando a mulher é mastectomizada, portanto, quando se faz a amputação parcial ou total da mama, a mulher fica desfigurada, sem dúvida. E, portanto, passa ali é uma situação sempre muito delicada e muito difícil, porque ela própria tem que se aceitar com a nova imagem, com a nova perda, com a nova amputação. Mas, por outro lado, ela tem que conviver com a pessoa que está ao lado daquela forma, com aquela aparência, com aquela amputação que a transforma, que a desfigurou. E isso, se o casamento, se a relação entre os dois não está sólida, se não é uma relação de transparência, de confiança, de verdade, de seriedade e de amor, há sempre desavenças. Porque o relacionamento entre o casal não fica igual, porque realmente o marido acha que, enfim, que a mulher já não é mulher, e isso cria sempre muitos problemas, muitas dificuldades, muita dificuldade mesmo, na manutenção daquele relacionamento. Mas é como você diz, já é porque a relação em si já não estava lá muito, se calhar. Exatamente, exatamente. Isso só acontece por isso. Por isso. Porque se a relação fosse estável, dura e portanto, consistente, as pessoas ultrapassam isso. Eu não sou estudioso da área, mas sou atento ao que me rodeia e tenho uma ligeira percepção de que acontece mais isso quando é a mulher vítima da doença do que quando é o homem. Parece-me que a mulher aceita melhor a doença quando é o homem que é vitimado do que o contrário. Sim, também concordo com isso. A mulher, apesar de tudo, acomoda-se mais. Não é, aceita mais, acho que tem uma capacidade de compreender melhor a situação, de aceitar melhor a situação e até desculpa o marido muitas das vezes, enfim, e não valoriza às vezes as preocupações que o marido nos coloca. E muitas das vezes não, mas isso não se preocupa, ele é que está preocupado com isso e tal, mas isso para mim não tem importância, não vale a pena e tal. E, portanto, tenta desvalorizar sempre para não fazer grande marca daquilo que realmente o marido sente. Claro que eles também ficam preocupados, não é? Mas há melhor aceitação por parte da mulher quando realmente as queixas são do lado do companheiro. Sim, sim. Entretanto, atualmente o cancro já não vitimiza tantas pessoas como há uns anos atrás. O índice de sucesso terapêutico é muito maior. Sim, é verdade, sim senhor. As nossas, felizmente, convive-se já com doença neoplásica, com doença oncológica, quase como se de uma doença crónica se tratasse. No entanto, ainda há situações que realmente escapam e têm uma agressividade muito marcada e realmente, por mais terapêutica e inovadora que nós possamos instituir, a doença foge sempre ao nosso controle e o desfecho pode ser fatal. Mas isso ainda acontece. Mas felizmente temos
grandes avanços, há grandes armas terapêuticas hoje em dia no combate à doença oncológica, felizmente. Mas muitas vezes a taxa de sucesso na área oncológica também se deve a outras doenças associadas. Muitos doentes Claro que têm como têm outras tudo, doenças. sim. Claro que, como tudo, se tu tens só uma doença oncológica por si, É mais fácil. o risco é determinado. Mas se tens uma doença oncológica enxertada num doente que tem outras doenças associadas, sejam elas tão frequentes como a diabetes, a hipertensão, a doença renal, as doenças autoimunes, enfim, pronto, quando falo nas doenças autoimunes, falo das artrites reumatoides, nos lúpus, enfim, uma série delas de coisas que, agora, pronto, se calhar não vale a pena estar aqui a enumerar, mas realmente, claro que isso complica muito mais o prognóstico, não é? E o grau de sucesso, a taxa de sucesso. Também tem havido no nosso país uma aposta maior na prevenção, faz mais rastreio do que se fazia há uns anos atrás. Eu noto, e acho que não é uma impressão só minha, de que ainda há uma grande resistência da parte das pessoas a serem rastreadas, têm medo de saber notícias que não queriam ouvir, ou então pensam que isto não acontece com elas. Sente isso ou acha que isto já não é assim? Quando o momento chega à sua beira, normalmente chega tarde demais ou a maior parte deles já foram aconselhados por médico de família atempadamente? Como é que está a situação nesse campo atualmente? Olha, Américo, eu podia dividir a minha resposta em duas partes. Na primeira, em relação à sensibilidade da população aos rastreios. Uhum. Ora bem, isso faz parte de um certo conhecimento para a saúde que nós temos que vir fazendo junto da população. É o tal papel educativo que eu falava há bocadinho quando disse que quando era médica, quando sou como médica, que também tenho um papel fundamental na sociedade como educadora e formadora. E realmente é um pouco isso. Nós temos a obrigação de fazer essa formação e informação, de aumentar, no fundo, a nossa literacia em saúde, que realmente da nossa população é baixa e, portanto, nós temos que fazer perceber que é melhor prevenir, porque realmente o diagnóstico feito de uma forma precoce é sempre melhor do que ser feito numa fase tardia da doença. Portanto, realmente nós temos que fazer fomentar essa noção que a prevenção e realmente o diagnóstico precoce é de facto uma coisa muito boa que nós temos para algumas doenças oncológicas. Estou-me a referir do rastreio para o cancro da mama, estou-me a referir para o rastreio do colo do útero, estou-me a referir para o rastreio do cólon, do intestino, portanto, que realmente são neoplasias, tumores muito frequentes e, portanto, e mesmo até o da próstata, pronto, com as detecções do PSA e fazendo, no fundo, também ensino das alterações urinárias que o homem pode experienciar e, portanto, pô-lo a alerta de que alguma coisa de errado pode estar a aparecer nele e, portanto, colocá-lo na pista de realmente excluir alguma lesão nesse sentido. Portanto, todas estas atitudes tomadas precocemente têm um valor muito preditivo, muito bom, no fecho, no desfecho, no diagnóstico e no tratamento das situações. Claro que quando as situações nos chegam, e agora passo à segunda parte da pergunta, as situações nos chegam realmente em situações muito avançadas, em doentes realmente com os seus tumores em situações muito avançadas mesmo, já com doença disseminada por outros órgãos. Isso realmente é mais difícil o tratamento. Atualmente, como é que os doentes nos chegam?
atualmente, em tempos agora de pandemia, os doentes chegam-nos um pouquinho, estão-nos a chegar em piores condições. Houve uma certa suspensão dos tais rastreios, que realmente Portugal estava a implementar e estávamos no bom caminho. Houve, de facto, com a pandemia, o aparecimento da pandemia, os cuidados de saúde primários ficaram realmente, muitos doentes se viram privados destes rastreios e, portanto, poderem contactar com os seus médicos de família. E isso, de facto, tem levado a que os doentes nos cheguem com condições oncológicas mais avançadas. Coisas mais arrastadas, já mais evoluídas, com o envolvimento de outros órgãos, situações cirurgicamente, por exemplo, falando, estava a pensar em algumas situações em que muitas das vezes já nos chegam com tumores grandes, tumores às vezes mais difíceis de abordar, porque realmente a situação foi progredindo e o doente não acorreu aos nossos serviços de uma forma mais precoce. Também tenho notado, e isto é por experiência própria, porque como a Lorena sabe, eu tenho o privilégio de contactar com bastantes pessoas, jovens, menos jovens, e conheço tão jovens, quer dizer, tão jovens, agora não são jovens, são meio jovens, são adultos, mas têm 50 e tal anos, mas já tiveram 40 e até menos. E um deles, aos 40 anos, estava numa conversa, pronto, eu vou pôr-me aqui um bocado exposto, mas tem que ser assim. Como o Rodrigo sabe, eu quando tenho qualquer programa para fazer a nível da diocese ou a nível de qualquer outra atividade, alguém tem que me acompanhar, alguém tem que ir no meu quarto de banho, alguém tem que fazer o papel de cuidador comigo. Para mim é uma honra, um privilégio ser cuidado também. Não tem qualquer problema, qualquer complexo. E um desses cuidadores, que era não colaborador, tinha 40 anos, estávamos no quarto de banho em plena conversa. E ele estava-se a queixar que sentia muitas vezes necessidade de ir à casa de banho durante a noite, que às vezes tinha alguma ardência ou urinar. Eu disse-lhe, olha, mas já trocaste impressões com a médica? Sim, já troquei. E ela disse que eu não tinha nada de especial nas análises. Disse, olha, mas fala com ela, porque se não tens diabetes, se não tens nada assim, aparentemente, se calhar tens uma coisa que se chama próstata alterada. Nestas idades pode já acontecer, não é só nos mais velhos. Então, eu falo isso porque nunca pus essa hipótese, nunca pensei que pudesse ser. Mas pode, se tens realmente dificuldade já em controlar a urina, tudo indica que podes ter uma dessas situações, quer dizer, e ao cedo é muito mais fácil de tratar. Então ele foi à médica, numa das consultas familiares que teve, e a médica disse, nem penso nisso, você não tem nada disso, na sua idade não é normal isso acontecer. Portanto, põe essa ideia de lado, isso é uma situação, se calhar você bebe pouco líquido, se calhar não tem uma alimentação correta, e não me passou a análise ao PSA, que é uma análise normal de fazer. E eu disse, torna a insistir com ela, porque é premente que faças isso. É preferível fazer a análise e não acusar nada do que não fazer, e quando fizeres já estás a sofrer muito. Não estás a sofrer sem saber porquê. E ele, tanto insistiu que fez. E tinha realmente a próstata já relativamente dilatada, grande, para a idade que tinha, e tive que ser medicado. Mas isto só durou, algum tempo, durou 5 anos, só ao fim de 5 anos, é que eu consegui convencer o médico, só aos 45, de que realmente era melhor fazer um exame à próstata. Depois até fez um transretal, não sei, aqueles exames de rotina.
Não tinha nada de maligno, não tinha nada de mal, mas já tinha sintomas de alteração. Tive que ser medicado. Dá-me a impressão, e isto vale o que vale, que às vezes a medicina familiar, pronto, a medicina de retaguarda primária, também não está tão preparada e tão atenta, ou porque realmente os meios escasseiam, estamos numa situação económica difícil, ou porque os médicos estão com receio de que o Estado não goste muito que se gaste dinheiro na saúde. Isto eu a devagar. Não prescrevem muitas vezes os exames atempadamente. Aconteceu com este, aconteceu com outro, também ainda mais novo. É a mesma situação. Não era grave, mas podia ser grave se não fosse tratado, se não fosse acompanhado. Não acha que os seus colegas também deviam ter uma formação, uma liberdade maior, se calhar até mesmo uma liberdade maior, para poderem realmente fazer os exames que acharem necessários, não terem que justificar tanto às autoridades de saúde, a quem gera a saúde, o porquê de pedir aquele exame, porque às vezes é preciso pedir ao chefe, pedir ao coordenador, pedir a não sei quem. Deviam ter mais liberdade para tomar as decisões na hora certa, e porque às vezes enquanto se pede não se pede, e quando vem a autorização e não vem, perde-se tempo. Não acha que isso ainda está a acontecer pelo menos um pouquinho mais do que devia? Olha, Américo, eu não a queria pôr em situação delicada, mas... não, é assim, pronto. Claro que eu não posso responder por aquilo que vai na cabeça dos meus colegas, não é? Portanto, tipo, pronto. Mas, de facto, em medicina, nós temos a certeza de que aquele ditado, nem sempre nem nunca, é muito aplicável às coisas, às situações que nos acontecem. E realmente o facto de uma pessoa ter 40 ou 45 anos e já ter queixas de prostatismo não são de facto as mais frequentes, não é? Porque não é costume ser muito frequente nessa faixa etária, mas podem acontecer. Portanto, há um princípio realmente que acho que me tem acompanhado sempre durante estes 38 anos de carreira profissional, em que realmente é verdade, é importante é ouvir o doente. E ouvir o doente e perceber quais são as suas angústias, as suas preocupações. E depois orientar portanto, planear alguns exames que nos possam ajudar a esclarecer a situação que o doente tem. E realmente não há aqui fatores de idade, nem é como digo, nem o ser mais frequente, nem menos frequente. Cada caso é um caso. Claro que, pronto, às vezes nós sabemos que as pessoas dizem, mas com a sua idade não é habitual acontecer, ou não é habitual fazer, ou não precisa de fazer rastreio disto ou daquilo, ainda é muito jovem, eu faço assim, eu faço assado. Pronto, mas nós temos é que, perante o doente que temos na frente, que está connosco, que nos veio procurar, que nos veio pedir ajuda, perceber quais são as suas angústias, os seus medos, os seus receios, as suas queixas, e então, sim, formular um plano que passa realmente por fazer um bom exame físico, sempre, isso é sempre importante, nunca esquecer isso, fazer um bom exame físico, ouvir o doente, fazer um bom exame físico e depois fazer um plano de trabalho perante as queixas que o doente tem, aquilo que se deve pedir para investigar, para confirmar ou não a nossa hipótese de diagnóstico. Até porque em muitos casos o doente tem algum, eu não diria vergonha, mas tem algum pejo de se expor ao médico. Então, se calhar de ser um doente homem e tem um médico mulher a falar de determinadas doenças do foro mais íntimo, uma coisa fora do coração, outra coisa fora de doenças. É verdade. É verdade. Mas eu penso que isso cada vez mais hoje em dia se vai esbatendo. Sim. As pessoas que pensam cada vez mais, não, realmente esses pudores muitas das vezes acontecem, mas também com
um certo grau de confiança, de responsabilidade, enfim, de um bom diálogo, acho que isso realmente se vai desvanecendo. Mas, Álvaro, você habituou-nos, e nós, nestes anos que temos trabalhado juntos, em termos do Secretariado Pastoral da Saúde, habituou-nos a vê-la como a médica, como falava um bocado, que olha a pessoa que está doente e não a doença que afeta a pessoa. Primeiro olha a pessoa e depois é que vê a doença, porque a pessoa é que está doente, não é a doença só por si que conta. Esta maneira em que alguns médicos já têm de olhar para a pessoa doente como pessoa no seu todo, não é uma situação muito frequente, também porque vossos médicos não foram formados nesta área de cuidar o todo da pessoa. Acha que neste momento, a nível dos cursos de medicina, eu sei que essa não é a sua área, você não é professora, mas se calhar houve colegas seus a comentarem isso, já há mais preocupação em imunizar os profissionais, em olhar para ajudá-los a olhar para o doente como um todo? Olha, em parte sim e em parte não. Como sabes, vive-se muito num mundo em que a especificidade, o tecnicismo é muito relevante. As pessoas gostam muito de recorrer ao especialista da unha do pé. Percebes? Quer dizer, se dói uma articulação, eu muitas das vezes costumava dar este exemplo, porque isto foi um caso real. Uma das vezes eu tive uma doente que veio ter comigo e ao qual eu lhe fiz um diagnóstico de lúpus, e ela vinha e dizia: doutora, mas eu já corri tantos médicos. Olha, já fui ao psiquiatra porque eu andava com insónias, eu andava a dormir mal, eu andava com choro fácil, e realmente o psiquiatra encharcou-me de medicamentos, mas não me melhorou. Já fui ao reumatologista porque eu andava aqui cheia de dores no meu cotovelo e nos meus joelhos e não conseguia passar estas dores. Até que me apareceu agora uma anemia e eu já não sabia para onde é que havia de ir. E foi por isso que vim ter com a doutora. E no fundo, o que esta doente tem não é dores articulares, não é um quadro depressivo, não é uma anemia, ela apenas tem uma única e simples situação clínica, neste caso até foi um lúpus, que pode dar todas estas manifestações, percebes? E, portanto, muitas das vezes as pessoas têm a tendência, até porque hoje o acesso às informações médicas através da internet, no senhor doutor Google, como nós muitas vezes dizemos, vão lá e vão fazendo as perguntas: o que é isto? Dor assim, dor assado. Então é sinal que eu tenho isto e aquilo e aquilo. E muitas das vezes aquilo que faz, às vezes toda a diferença, é fazer a integração dos sintomas, das queixas e depois integrá-las todas e, portanto, ouvir a doente e integrar tudo na mesma patologia. Porque às vezes são várias manifestações da mesma situação clínica e que levam às vezes o arrastar e o penar dos doentes por especialidades e especialidades e que nunca lhes resolvem o problema. Doutor, eu não tenho lágrimas, eu estou com o olho seco, eu não consigo chorar, mas eu também tenho dores, por exemplo, nos meus joelhos e tenho, e muitas das vezes isto pode estar, e também tenho diarreias, e isto muitas das vezes pode estar tudo relacionado e é um único problema, percebes? Tem estas manifestações todas. Portanto, mas se calhar isto também é o benefício de eu ser internista. Pois, abrange tudo. Portanto, isto é o benefício, realmente é o grande benefício da minha especialidade, que eu falo dela com muito orgulho e com muita consideração, porque realmente ser internista dá-nos esta capacidade de olhar para a pessoa doente como um todo e conseguir integrar, de facto, as diversas queixas
dentro dos nossos algoritmos de patologias, não é? Claro que eu não sou contra a especialização, de maneira nenhuma. Eu sou a favor dos oftalmologistas, dos reumatologistas, sim, senhor. Mas, às vezes, não podemos ir à especialização apenas, não é? Quer dizer, realmente, às vezes é preciso a integração. E a grande integradora é, de facto, a medicina interna. Deveríamos trabalhar mais isto a nível de medicina também, é o que estamos agora a falar, no todo, ou seja, não haver só um especialista, mas haver uma equipa de especialistas, quando não há hipótese de um internista, uma pessoa que perceba de clínica geral, aliás, todos deviam perceber, mas quando olham para as especializações, esquece-se do resto. Aliás, desculpa, Américo, deixa-me só fazer aqui uma acrescento e peço desculpa de estar a interromper. Se calhar estou a interromper e não devia. Mas eu gostava aqui só de fazer um realce, que é a formação dos nossos colegas dos cuidados de saúde primários. É uma formação que eu admiro, porque é uma formação que é integral. Eles acompanham a saúde materna, a saúde infantil, a saúde do adulto, a saúde do idoso, nas suas variadas vertentes. Eles são realmente os verdadeiros médicos de família. Exatamente. E eu tenho por eles o maior apreço, porque realmente eles têm um papel fundamental. Nós precisamos muito de ter bons cuidados de saúde primários, porque eles têm uma riqueza, têm um manancial de cuidados nas suas mãos, que realmente nós às vezes nem sabemos a sorte que temos em ter uns bons cuidados de saúde primários. Sim, é uma sorte, é um privilégio que temos, porque se não fosse esta retaguarda, o que seria de nós? Não é? Porque, claro. Pronto. Mas de qualquer maneira, Lazarinho, já falamos aqui na vertente que mais domina a sua vida, em termos profissionais é esta, graças a Deus tem tido uma carreira que me parece de realçar a todos os níveis, mas também se dedica muito na área da saúde ao voluntariado. É presidente de um secretariado de Estado da Saúde, de pessoal da saúde aqui no Porto, no qual eu sou seu colega com muita alegria, é um grande privilégio trabalhar na nossa equipa. E nós estamos, neste contexto da nossa conversa, estamos a celebrar esta semana o Dia Mundial da Saúde, que é, se não me engano, na próxima quarta-feira. Este programa é gravado com antecedência, mas na quarta-feira celebra-se o Dia Mundial da Saúde. Como membro do secretariado que somos, o que achava importante que em 2021, em pleno já meados deste ano quase, fosse importante olhar para a saúde neste momento, não só em termos clínicos, mas em termos gerais. O que é que neste momento era necessário fazer para que os portugueses aqui, fala-se dos portugueses que é onde nós estamos, tivessem uma saúde melhor, quer física, quer espiritual, quer mental, tendo nós bons médicos, tendo nós bons terapeutas, tendo nós assistentes espirituais, há alguma coisa que esteja a faltar, que me esteja a escapar, porque eu não domino isto tudo, nem ninguém domina, mas ao celebrar o Dia Mundial da Saúde é porque há alguma coisa ainda há que fazer que não está a ser feito. O que é que achava que era premente pensar mais, sem ser na pandemia, porque isto está na ordem do dia, mas em termos globais, quais eram as situações prementes que todos nós, não só médicos, não só enfermeiros, não só os profissionais, mas também
voluntários, pessoas que se interessam por estas questões, quais eram as questões que nós devíamos realçar e termos em conta para este ano? Olha, em primeiro lugar, eu acho que havia de haver maior união, maior interligação em todos esses técnicos que tu falaste. Era importante haver realmente um bom intercâmbio, uma boa areia que ligasse todas as áreas destes profissionais que falaste. Porque realmente eu acho que às vezes falta ligação entre eles. Cada um faz o seu trabalho e às vezes aquilo que eu noto é que o doente leva uma resposta de um, leva uma resposta do outro, leva uma resposta do outro e no fundo acaba por se sentir mal na mesma. E o que eu acho é que se calhar deveria de haver uma maior concertação entre estas partes todas, no fundo, para nos fortificarmos e realmente promover cuidados de saúde melhores. A nível de saúde propriamente, se temos realmente bons profissionais, se temos e dedicados, se temos realmente apoio espiritual. Eu neste momento, em relação ao apoio espiritual, por exemplo, e à forma como às vezes as coisas se expressam, nomeadamente, por exemplo, as notícias. É uma das coisas que, por exemplo, agora durante esta pandemia, me arrepia sempre, cada vez que eu ouço as notícias sobre a pandemia e em que falam de uma forma tão despojada. Hoje tivemos X casos ativos, Y casos recuperados e uma quantidade de mortos. As pessoas não percebem que ao transmitir uma notícia destas estão a falar de seres humanos, estão a falar de pessoas que têm sentimentos, que têm famílias, que são pais, que são mães, que são filhos. E, portanto, que têm realmente sentir, que têm coração e, portanto, esta forma materializada de falar, de comunicar, a mim dói-me muito, dói-me mesmo muito. O que é que eu achava que deveria de melhorar? Realmente era essencialmente este apoio espiritual. Eu acho que os doentes não é novidade nenhuma, aliás, o Padre Nuno, que trabalha connosco e que nós no secretariado temos a graça de o ter connosco e realmente a presença dele tem sido para nós muito esclarecedora nesta área. Realmente ele diz muito bem, cada vez se morre mais fora da família, cada vez se morre mais sozinho. Cada vez se morre mais no hospital, aos cuidados dos profissionais, ou longe da família, longe do carinho, do afeto, enfim, daqueles que nos são mais queridos. As pessoas realmente têm receio, lá está, porque estamos a viver um mundo muito técnico, porque as pessoas muitas das vezes revelam-nos, as famílias, têm medo de não terem em casa os melhores cuidados, de não poderem proporcionar aquilo que é mais adequado para acompanhar a doença do seu familiar. E, portanto, devolvem esse cuidado ao hospital. E claro que as coisas, muitas das vezes, os eventos fatais acontecem também no hospital. O que é que eu proponho? O que é que eu acho que faz falta à saúde? É realmente, isto já é também um tema comum, mas é realmente uns bons cuidados paliativos. Cuidados paliativos, no fundo, e como o nome próprio indica, paliativos vem de palio, vem de cobertura, são aqueles cuidados que nos devem realmente cobrir, é aquele manto que nos deve agasalhar realmente em
uma altura em que nós precisamos desses cuidados. Pode muitas das vezes coincidir com o nosso fim de vida, mas nós também podemos precisar de cuidados paliativos em qualquer altura da nossa vida, não é só no fim de vida. E, portanto, isso é que eu acho que deveria realmente, que eu gostaria de ver, era realmente um desenvolvimento, um incremento destes cuidados paliativos, que fossem acessíveis a todos e que todos pudessem optar por eles, cuidados paliativos de qualidade, em que realmente as pessoas se sentissem apoiadas, pudessem, aliás, por exemplo, uma das grandes vitórias nossas agora são os cuidados domiciliários. Aqueles cuidados domiciliários que hoje existem são fantásticos. Tu podes fazer o teu tratamento em casa, com o apoio de um profissional que vai à tua casa, que se dedica, que está ali contigo, que vê se tu fazes bem a nebulização, se tu vê que tu fazes bem o oxigênio, o aspirador se funciona bem. É ótimo. E fazer outros tratamentos até, mesmo a ingestão de fármacos e tudo, fazê-los em tua casa é muito bom. Sim, não retirar o doente do seio familiar e não... O seu meio, da sua circunstância, é verdade, isso é muito importante. É mais fácil recuperar, é mais fácil... Sem dúvida. Eu penso que isso é o caminho. Eu penso que por aí é o caminho. É realmente promover quer os cuidados paliativos, os cuidados de apoio domiciliário e de cuidados domiciliários de terapêutica. Realmente acho que por aí é o caminho. Com bom suporte de cuidados de saúde primários, lá está, com bons médicos de família, e acho que sim, acho que por aí seria o caminho. Mas há poucos serviços de cuidados continuados e paliativos. Ainda há muito pouco. Precisávamos de maior número, sim. Sim. É assim, porque a questão dos técnicos, eles são formados e por aquilo que eu sei, até trabalham muito bem. Aqueles que existem trabalham bem, dão uma assistência muito próxima do doente que está numa fase já paliativa, digamos assim, e em termos continuados. Mas há muita pouca resposta. Não chegam para aquilo que são necessários. Há uma outra coisa que me preocupa, e aliás nos preocupa a nós, enquanto Secretariado Nacional da Saúde, e tem sido tema de muita da nossa conversa e da nossa preocupação, da nossa abordagem, que é o apoio às famílias, aos cuidadores. Nós até temos anualmente o Dia do Cuidador da nossa Diocese, promovido pelo nosso secretariado, e esse apoio ao cuidador peca por muito escasso, quase não existe, e quando existe não é suficiente, está muito aquém. Nós, em termos de secretariado, apostamos muito na formação de cuidadores, de visitadores. Claro que agora, com a pandemia, as coisas ficaram como é, não é? Não pode fazer quase nada. Mas também há uma sensação esquisita, é que parece que as pessoas estão muito ainda voltadas ao abandono. O pai que cuida, a mãe que cuida, o amigo que quer cuidar, não tem, além de não ter apoios económicos, também não tem apoios da sociedade, da igreja, escasseia esse apoio. Eu não estou aqui a culpar ninguém, estou só a relacionar a falta de apoio, que é uma falta de apoio coletivo. Não seria possível apostar-se mais nesta sensibilização, porque realmente nota-se que quem cuida muitas vezes chega a um ponto que já tem que ser cuidado, porque fica doente também. Cuidar de um doente terminal, de um doente de longa duração, cansa muito, não é? Cansa imenso. Sabes, Américo, eu penso que a sociedade está a despertar, e está a despertar agora, recentemente, não é? Nós somos testemunhas deste Estatuto do Cuidador, que agora se quer lançar, e mesmo até de alguns apoios sociais que se têm apresentado agora por causa dos cuidadores, porque realmente
só quem vive, só quem conhece de perto o trabalho que um cuidador ou uma cuidadora é capaz de fazer, cuidar de um filho, por exemplo, com paralisia cerebral, desde que ele nasce até o final dos seus dias, para uma mãe, é das coisas mais impressionantes que possas imaginar. Eu conheci algumas e realmente é que não é só o desvelo dos cuidados, das tarefas que se têm que fazer. É o carinho com que aquelas mães tratam aqueles meninos, ou as meninas, pronto, os filhos. E ao mesmo tempo... Alguns já são adultos. Alguns já são adultos, é verdade. Olha que eu tinha na urgência, quando digo que trabalhei em Gaia durante muitos anos e fiz urgência durante muitos anos, nós tínhamos alguns nossos conhecidos, porque faziam infecções respiratórias muito frequentes e, portanto, volta meia volta, lá tínhamos nós a presença deles na nossa urgência, porque ou estavam com febre, ou estavam com infecção respiratória, ou estavam com muitas secreções e era preciso aspirar. E eu partilhei muitas vezes e observei muitas vezes os cuidados que aquelas mães lhes faziam, a forma dedicada. Repara, elas são 24 horas cuidadoras. E ninguém... E não tem férias, não tem domingo. Nada. Repara, às vezes, por isso é que e nós muitas das vezes, de facto, dizes isso e é verdade, nós no secretariado preocupamos muito com os cuidadores. E é verdade, porque isso realmente tem que ser objeto da nossa preocupação. Eu acho que para uma pastoral da saúde, nós nunca nos poderemos aliar deste pilar importante que são os cuidadores. Sim. E realmente, até com esta pandemia, nós percepcionamos isso. Quanto importante é cuidar e ser cuidado, porque nós ao mesmo tempo tínhamos que cuidar de nós, mas também tínhamos que cuidar dos outros. Portanto, nós realmente, porque todos somos frágeis, efetivamente. Eu acho que uma das mais-valias desta pandemia foi realmente ver a vulnerabilidade, a fragilidade com que este vírus atacou toda a gente. Novos, velhos, menos velhos, mais crianças, sim, nem tanto, mas jovens. Portanto, realmente a transversalidade deste vírus realçou esta fragilidade. E, de facto, por isso, nós todos precisamos de ser cuidados e, ao mesmo tempo, de cuidar. E cuidar uns dos outros é o que realmente nos dá esta solicitude, esta abertura aos outros, que realmente, como irmãos que devemos viver, como família que devemos ser, se intensifica neste ato de cuidar. Portanto, realmente eu acho que este ato de cuidar portanto, e ao mesmo tempo de ser cuidado também, nos eleva neste relacionamento. E por isso, de facto, eu acho que é tão importante olharmos também pelos cuidadores. Não é só o doente, mas também aquele que cuida. Isso, de facto, tem que ser, e acho que faz todo sentido, e nem poderíamos ser pastoral da saúde, nem poderíamos ser, se não pensássemos desta forma, da relevância que tem o cuidador quando está a cuidar, quando está no ato de cuidar, não é? E daquilo que se deixa ser cuidado. Porque eu acho que aquilo que se deixa ser cuidado é realmente... está, no fundo, a ser uma bênção para o cuidador, porque oferece-lhe a oportunidade de ser cuidador. E isso é uma bênção, é uma graça. Nós podemos cuidar de alguém, é uma graça. Agora, que isso nos leva muitas vezes a sacrifícios, a exigências pessoais, a abnegações de atitudes para connosco, enfim, e que é preciso olhar que essas pessoas que são os cuidadores precisam também de respirar fundo, precisam de ir dar um passeio de vez em quando, precisam de ir ao cabeleireiro, precisam de ir tomar um café, ausentarem-se por meia hora.
é preciso nós termos isso em cuidado e termos isso em atenção, porque é uma exaustão muito grande o facto da pessoa ser cuidadora durante 24 horas sobre 7 dias, todas as vezes. Isto é muito, muito. Era fundamental criar-se equipas de retaguarda, não era? De apoio aos cuidadores nas paróquias, nas vigararias. Sem dúvida. Equipas que fizessem o lugar do cuidador de vez em quando, para eles poderem tirar uns dias para eles próprios. Aliviar um bocadinho a sua cruz, o seu dia-a-dia, é ótimo, isso é ótimo. Pois, só que parece-me que estas questões, embora sejam muitíssimo importantes, ainda não foram muito agarradas por ninguém, ou seja, não é só o pessoal da saúde que tem que agarrar, tem que haver mais gente a agarrar, mais entidades a agarrar, e não tem havido uma sincronia para que o projeto de se criar equipas que mantenham um apoio de retaguarda aos cuidadores aconteça. Sabes, porque muitas das vezes eu acho que este tipo de trabalho é feito no silêncio, na retaguarda de cada casa, e portanto, ou realmente as situações de proximidade se vão dando a conhecer e, portanto, e as pessoas conhecem e lá está, e depois é o apoio daqueles que estão mais próximos e que vão sentindo a necessidade de dar esse apoio e que se oferecem voluntariamente, muitas das vezes, para o fazerem. Ou então realmente este apoio fica no esquecimento, porque efetivamente isto ainda não entrou ainda na mente das pessoas, dos dirigentes, dos políticos, dos decisores, realmente como um trabalho importante. Importante. Isto não é uma questão que devia-se preocupar só a Igreja, mas sim a sociedade no seu todo. Exatamente. Isso tem que ser uma preocupação da sociedade e não só da Igreja. Pode a Igreja dar muito contributo, mas não pode... E podemos ser nós até os desencadeadores, os primeiros passos, mas não podemos nós, porque nós não temos apoios sociais, não temos ferramentas que nos possam ajudar portanto, a dar um apoio organizado, não é? E isso cabe aos decisores políticos. E isso eles têm que realmente têm um papel aí muito importante e que não podem de maneira nenhuma, não deveriam se esquecer disso. Até falando na nossa diocese, que é o que nós conhecemos, pelo menos eu e acho que a Rotarinho também conhece melhor, a nossa diocese é muito grande e é muito diversificada. Uma coisa é falar de cuidadores no Grande Porto, outra coisa é falar de cuidadores em Baião, ou em Amarante, que sejam de Madeira, onde os vizinhos até se dispõem a ajudar. Que aí há uma relação de proximidade, é como digo, de familiaridade, dão apoio, as pessoas sabem, olha, ali naquela casa está alguém doente, olha, vou lá, pode ser que ela precise de um pão, pode ser que ela precise de algum recado da farmácia e, portanto, há uma proximidade de cuidado que a própria vizinhança se organiza e faz, não é? Vou lá levar uma queixa, olha, vou lá levar isto, olha, vou fazer assim, olha, pode ser que ela possa precisar de alguma coisa. Nos grandes centros isso é mais difícil. Tu num prédio onde não conheces ninguém, onde não conheces os teus vizinhos, mesmo com saúde, como é que eles te podem conhecer? Tu estás numa cama, confinado a uma cama ali, a ser cuidado por alguém da tua casa. Ninguém sabe. Pois ninguém sabe e cada vez sabe menos que as pessoas saem e entram em casa e não se veem. Claro. Muito fechadas. Mas, claro. Nós falamos aqui e muitos, a maioria dos que nos vão ouvir, nunca ouviram falar sequer do Secretariado Diocesano da Pastoral da Saúde. E eu falo aqui no Porto, porque é onde nós estamos. Eu agora, nesta parte final, gostaria de lançar um repto em que tentasse, de uma forma
breve, mas baseada na sua experiência. Quando digo breve, é o tempo que necessitar, que tentasse explicar quais são os objetivos principais que nós, enquanto secretariado, temos para, nesta área da saúde, chegarmos às pessoas e o que é que temos para levar às pessoas. Olha, pronto, então o secretariado está sempre em consonância com o nosso bispo diocesano, e, portanto, seremos sempre uma extensão. Os secretariados têm sido sempre vistos e têm que ser olhados como uma extensão do nosso episcopado. Por isso, agora, como objetivo do Secretariado Diocesano da Pastoral da Saúde, nós temos feito, não é alterado, mas temos evoluído os nossos objetivos, como sabes. Uhum. Nós, de início, quando começamos, tínhamos a percepção que não havia pastoral da saúde nenhuma na Diocese, por isso fizemos realmente um diagnóstico, tivemos a avaliar as situações nas suas variadas vertentes, porque realmente o nosso grande objetivo era formar, era criar redes de pastoral da saúde da nossa Diocese. Redes de pastoral da saúde que não eram só de doentes, não eram só de cuidadores, mas eram também de doentes, de cuidadores, de voluntários, de instituições, portanto, no fundo, de todos os envolventes que podem estar nesta pastoral da saúde. E isso, de facto, tem sido o nosso foco, é desenvolver realmente, recriar na Diocese uma pastoral da saúde. Uma pastoral que até há alguns anos atrás olhava para os doentes como os coitadinhos, os pobrezinhos, aqueles que passavam o dia, enfim, confinados e, portanto, não serviam para nada. E, no fundo, aquilo que realmente a grande mensagem que eu penso que nós, como secretariado, temos que dar e temos que fazer passar e realmente identificar como o cerne do nosso trabalho é que realmente o doente não é um coitadinho. O doente é um ser cristão com todas as possibilidades de qualquer um que não esteja no estado de doente. E, portanto, é alvo de cuidados, sim senhor, mas também é ao mesmo tempo uma fonte de riqueza para quem é cuidador. Porque o cuidador só pode ser cuidador se tiver um doente a quem cuidar. Isso é a grande riqueza que existe entre o cuidar e o ser cuidado e o cuidador. Por outro lado também, nós temos que olhar para os doentes como realmente aqueles que estão uma vanguarda profética, portanto, aqueles que estão à nossa frente, e não só como grandes juradores ou como estão realmente ali só predispostos para grandes... Exatamente. Por isso, eles são, de facto, e a nossa preocupação tem que ser de os tornar como comunidade viva, fazendo parte das nossas comunidades paroquiais, inseri-los nas nossas atividades, serem forças vivas também. E por isso também é que nós temos a preocupação de lhes transmitir e de os fazer presença viva nas nossas comunidades e levar realmente até eles, se eles não podem vir, porque não levar realmente até eles toda a atividade que se faz, por exemplo, na paróquia, as novidades, as notícias, fazer partilha de coisas e ao mesmo tempo também ouvi-los e torná-los, como digo, membros ativos e participativos da vida da comunidade. Portanto, no fundo... Aliás, o secretariado é a prova disso mesmo, porque desde que foi formado ou foi reestruturado, digamos assim, tem tido sempre no seu seio uma pessoa doente ou deficiente
a trabalhar na equipa. Américo, olha, Américo, deixa-me dizer-te, eu acho que não tem uma só. Eu acho que todos nós somos, todos nós temos muitas fragilidades. Sim, sim. Uns podem ser mais visíveis umas que outras, mas todos nós, cada um à sua maneira, mas todos nós somos seres muito frágeis, mas ao mesmo tempo posso dizer, somos muito frágeis, mas somos todos muito fortes. Muito fortes, porque baseamos o nosso compromisso no amor. Exatamente, exatamente. E, sobretudo, fortalecidos por aquele que acreditamos. E eu, quando referia a termos sempre na equipa um membro deficiente, era no termo de ser alguém que se visse a hoje que tinha deficiência, que tinha... Pois, eu sei, por isso é que eu digo, quer dizer, sim, todos sim, somos, não é? Uns são mais visíveis uns que outros. Mas, Rosarinho, neste percurso que temos feito, desde 2005 até agora, eu integrei a equipa em 2009, se não me engano, 2008. Eu fui integrado e depois integrei. E eu fiz uma experiência quase de estágio, mas depois, quando integrei, e eu creio que integrei de corpo e alma, acho que entrei bem no ritmo e senti-me logo muito integrado, muito acarinhado. Uma das coisas que eu me esqueci quase por completo é que era fragilizante, porque eu sentia realmente a fragilidade inerente a cada um de nós. E eu não senti que nenhum de vocês me olhasse de maneira diferente. Mas há uma coisa que me tem aparecido no caminho, que é outras pessoas, que tal como eu, têm a fragilidade exposta, e que dizem, mas tu és um sortudo, tivesse quem te agarrasse, quem te chamasse, quem te puxasse. Nós não temos. Portanto, na nossa diversidade ainda há muitos deficientes, há muitos doentes que estão, como o Rodrigo dizia, ainda adormecidos, estão ainda escondidos. O nosso trabalho também tem sido nesse campo muito grande, porque realizamos, em colaboração com outros secretariados e também com o episcopado e desafiados por eles, por nossos bispos, a realizar as célebres peregrinações frágeis. Na 2010, 2011, houve várias, a culminar com a 2016, Saudade de Recordação do Antônio Francisco. Estes foram momentos catalisadores para alguma mudança no paradigma da pessoa fragilizada. Para eles tomarem consciência e também darem consciência à Igreja e à sociedade de que são pessoas ativas. Sem dúvida. E que existem e que não é preciso escondê-las e, portanto, que estão vivas e que estão connosco. Digamos que neste momento, com a pandemia, não se teme que este trabalho se esbrou, se atenue, se apague muito e se tenha que retomar quase do zero todo um trabalho pastoral que já estava, não digo muito feito, mas estava relativamente bem encaminhado para que as coisas se processassem de maneira diferente. Não temo que esta situação atual possa ter colocado um travão nestes avanços? Olha, Américo, concordo integralmente contigo e com esse teu pensamento. Eu penso que a pandemia veio fazer um grande retrocesso no caminho que nós tínhamos vindo a construir. Mas, ao mesmo tempo, também, eu acredito que as pessoas estão ávidas de melhores dias, estão ávidas de outras atitudes, de outros encontros, de outros chamamentos. E eu só peço realmente é que nós, primeiro, sejamos capazes disso, de estarmos à altura da resposta que as pessoas precisam delas. E ao mesmo tempo que tenhamos capacidade
em termos de saúde, não é? Portanto, para não pôr em risco a saúde de ninguém, nem a nossa, nem de quem nos pode acompanhar ou pode estar connosco, para podermos fazer algo, recomeçarmos novamente com esta nova realidade, com esta nova vida que vamos ter depois da pandemia, possamos realmente conseguir transformar novamente e fazer um caminho em que possamos usufruir de todos estes ensinamentos que tivemos até 2019, depois estes anos de 2020 e 2021 nos têm vindo a ensinar. Porque realmente nós percebemos, e quantas vezes nós fomos testemunhas, daqueles desabafos e daqueles comentários de tantas pessoas que estavam esquecidas e que realmente nós conseguimos trazê-las novamente à vida comunitária, à igreja, às celebrações. E quantos nós ouvimos às vezes aqueles desabafos e comentários que me diziam muitas vezes: como é que se lembraram de mim? Como é que me foram buscar? Que bom, eu já não entrava aqui há 30 anos. Lembras-te de umas expressões quando foi no Palácio de Cristal, na premiação de trajes? Não me posso esquecer. Não posso esquecer, exatamente. E, portanto, todos esses sentimentos e todas essas vivências que realmente nós tivemos a riqueza de sentir e de experienciar, todo esse caminho feito, claro que foi muito retrocedido agora com a vivência destes 2 anos de pandemia, 2020 e 2021 está a ser também bem cruel nesse sentido. E, portanto, nós estamos realmente muito isolados e muito limitados nos nossos contactos, desculpem, nos nossos contactos, falta-nos. Nós realmente desenvolvemos muito os nossos contactos digitais, mas falta-nos o contacto pessoal, o contacto afetivo uns com os outros, a presença. Até porque muitos dos nossos agentes pastorais, muitos deles, devido à idade, devido aos locais onde vivem, não têm acesso fácil à internet, não têm conhecimentos de internet, de informática, estão também eles limitados nisso. Portanto, além de terem perdido o contacto tu a tu, a presença, também não têm este contacto de internet. Quando nós celebramos agora o Dia Mundial do Doente, deu-me pena, porque eu soube de muita gente, eu quando digo muita gente, se forem 50, para mim já é muita gente. Claro. Não pôde de maneira nenhuma participar na celebração de Susana, naquela belíssima celebração que tivemos. Sim. Porque não tinham forma de aceder à internet. Nós enviámos alguns panfletos com as orações que se remediam para o terço e que foram objeto de trabalho de reflexão. E as pessoas ficaram tão gratas e tão agradecidas por nós não nos termos esquecido deles. Claro. Gente, porque realmente eles também estão muito sós, estão muito envelhecidos. A população que nós conhecemos em 2010, em 2008, 2009, 2010, agora muitos deles estão mesmo a precisar de ser visitados, de ser cuidados, porque a população mudou muito. Nós chegamos a ter inscritos mais de 800 colaboradores como agentes do Pastoral de Saúde. Agora não deve chegar a uma centena e meia em toda a diocese. A nível de visitadores não existe quase nada, porque também entre sabes, até porque com este medo e com a pandemia as pessoas deixaram de ser visitadas. Os próprios ministros extraordinários da comunhão já não levam a comunhão presencial, ou pelo menos, pronto, agora já podem retomar, poderão retomar, mas com algum cuidado, e mesmo assim eu reconheço que lá está, sob o ponto de vista sanitário, é perigoso. Eu pessoalmente não aceito, quer dizer, eu não aceito. Perigoso. Eu pessoalmente não aceito que me tragam a comunhão a casa. Não é preciso. Posso ir aí
à comunidade, desde que me levem, não é? É óbvio. Claro. Muitos Mas é perigoso, sanitariamente é perigoso, percebes? Eu, por exemplo, eu visitava um lar ao domingo, fazia, portanto, a visita ao lar e fazia a distribuição da Sagrada Comunhão, e realmente isso foi suspenso desde o início da pandemia. Portanto, eu desde março do ano passado, fevereiro, março, que já não, portanto, eu não vou ao lar, não vamos, nem os outros ministros. Quando retomar, é uma realidade completamente nova. Se calhar uma parte da população que lá residia já lá não está. Existe, provavelmente não existe. Percebes? Mas eu reconheço que nem quero ser um perigo para quem eu vou visitar, nem também me posso expor também a poder correr o risco de ser contagiada, estás a perceber? Quer dizer, portanto, nem quero pôr em risco, nem me posso pôr em risco. E, portanto, isto tem que nos levar, de facto, quando isto realmente melhorar, tem que nos levar, de facto, a pensar, mesmo a nível de secretariado e tudo, que atitudes, que caminhos é que nós devemos orientar as nossas preocupações, porque realmente nós temos que fazer uma leitura muito séria daquilo que vai restar desta pandemia. Como é que vai ficar a nossa pastoral da saúde? Como é que ela está a ficar? A pastoral da saúde tem uma coisa que nos distingue. Eu não estou a dizer que os outros não façam coisas bonitas, façam de certeza coisas belas, mas nos distingue daquilo que vou conhecendo. É que temos tido entre nós, mesmo em tempo de pandemia, iniciativas que nos congrega em termos de comunidade diocesana, a nível das várias vigarias, paróquias, que é o contacto telefónico que uma das nossas colegas de equipa tem feito. Vai fazer. Vai contactando aquilo que antes fazia eu, ela agora faz, e faz muito bem, eu também posso fazer de vez em quando, e a alegria com que é acolhida, porque as pessoas estão sedentas de ser contactadas. Claro. Nós não esquecemos as pessoas, e aliás de maneira nenhuma. É neste sentido que eu toquei no assunto da pastoral da saúde aqui no programa, porque muitos deles que vão estar a ouvir-nos, e é uma maneira de dizerem a eles próprios, eles não se esqueceram que a pastoral da saúde existe, quer dizer, estão aí. E cada um deles está de certeza num cantinho do nosso coração. Sim, e nós temos coração grande para os receber a todos. Agora, também não queremos constituir nenhum perigo para eles. Alguns deles foram contactados previamente por mim. É claro que eu tenho tido cuidado de distinguir esta minha atividade de entrevista do secretariado, que não tem uma coisa a ver com a outra, como é óbvio. Poderia ter, mas não tem. Portanto, é separado. Já convidei alguns dos nossos, daqueles mais chegados, mais próximos, que é mais fácil começar por aí. Alguns desses agentes pastorais já os convidei a vir aqui ao Gente com História. Alguns já aceitaram. E no próximo domingo vai estar aqui uma agente pastoral de Baião, a falar comigo, que foi uma das pessoas que mais depressa abraçou esta dinâmica de pastoral da saúde na vigaria de Baião. Eu sou testemunha da alegria que ela sentiu em ser convidada, em ver que não foi esquecida e claro. que faz parte das nossas lembranças e dos nossos projetos quando houver possibilidade de se reatar. Eu sei que nós tínhamos aqui conversa para, eu não digo meses, mas para semanas tínhamos, porque a Rosarinha é uma comunicadora nata, eu não fico muito atrás e gostamos imenso de conversar. Eu acho que nunca conversei tanto tempo seguido consigo, nem você comigo, porque embora sempre que haja necessidade estamos sempre disponíveis uns para os outros,
mas é mais em termos de trabalho, o trabalho absorve muito tempo. Mas não queria terminar este programa sem pedir uma outra coisa, que era que dirigisse, enquanto Presidente do nosso secretariado, uma mensagem à nossa Diocese a partir da sua experiência. O que é que eles geriam como mulher, como pessoa, como médica, mas como pessoa, porque a médica está ligada à pessoa que é, a mulher está ligada à pessoa que é, porque a pessoa diz tudo, não é? Como pessoa, o que é que ganhou em estar estes anos todos, como tem estado, ao serviço da Pastoral da Saúde? Olha, esse é um desafio grande. É um desafio grande. É ao seu nível. Olha, eu acho que o desafio as palavras que eu gostaria de deixar no final desta nossa conversa, que realmente foi muito agradável e nem se dá de facto pelo tempo passar, e já lá vão quase caminho 2 horas. É verdade, quase. Mas olha que realmente eu também não dei por conta, sou franca. Eu acho que o desafio que eu deixo e aquilo que eu posso deixar, eu gostava de partilhar convosco que é o mesmo desafio. Aquilo que eu vos vou deixar ou que eu vos vou dizer é o mesmo desafio que eu faço diariamente, para comigo mesma. E o desafio que eu gostava de deixar era este. Eu gostava que cada um e cada uma percebesse o que é que Cristo quer de cada um em cada momento. Isto é o que eu pergunto diariamente. Eu sempre que saio de minha casa, por volta das 7h30 da manhã, diariamente, na minha oração da manhã, que muitas das vezes a faço enquanto conduzo os primeiros quilómetros, aquilo que eu rezo todos os dias, e posso-vos dizer que muitas das vezes a minha oração faz parte de uma conversa diária com Jesus Cristo e com a sua mãe, porque eu peço sempre muito a ajuda da mãe. Eu acho que a mãe é mãe, a mãe tem uns olhos que mais ninguém tem. O olhar de mãe é um olhar diferente. E, portanto, a intuição e a petição junto da mãe tem sempre outra força para ela ser ouvida pelo filho. E, portanto, eu realmente aquilo que eu peço diariamente, e era a mensagem que me digo que gostaria de deixar, é realmente perguntar sempre a Cristo o que é que Cristo quer de cada um de nós em cada momento e em cada dia. E aquilo que eu tento fazer é que realmente durante o meu trabalho, na minha família, nas minhas decisões, eu realmente faça sempre aquilo que Ele quer que eu faça. E, portanto, se nós tentarmos realmente viver o nosso dia a dia com esta atitude de, ao mesmo tempo, de súplica, mas ao mesmo tempo de confiança, em que realmente Cristo está na nossa vida e é Ele que, no fundo, nos orienta e orienta o nosso caminho, nós levamos de certeza a nossa cruz com muito mais facilidade. Eu acho que Ele muitas das vezes é o meu sirneu. É Ele que me ajuda a levar o meu dia a dia. E realmente eu acho, porque hoje em dia, posso-vos dizer que hoje em dia ser cristão e tomar atitudes como cristão é difícil. Porque a nossa sociedade está muito centralizada em valores que nada têm a ver com a radicalidade evangélica e nós muitas das vezes somos olhados de lado e não somos percepcionados, nem nos compreendem. E realmente para alcançar muitas vezes estes objetivos
é preciso também ter confiança que não estamos sós e que realmente a presença de Jesus Cristo nas nossas vidas tem que ser o nosso escudo e a nossa fortaleza. Claro que o Espírito Santo nos há de dar a sabedoria e nos há de dar a força e portanto, o conhecimento realmente para nós sabermos como atuar. E é isso, era essa mensagem, era uma mensagem de confiança neste tempo em que muitas das vezes tudo parece correr mal, parece que estamos sozinhos, não estamos. No meio deste desaforo todo da pandemia, no meio deste caos que é este mundo, Cristo está presente. Nós temos que ter essa certeza e essa convicção. Tendo passado, e agora permito-me que é mesmo a última pergunta, creio que é a última, porque isto realmente de falar consigo é provocador, é um desafio constante. Se a Rosarinho pudesse voltar atrás em 2005, sabendo tudo o que sabe hoje, tendo passado por tudo quanto passou, porque nem tudo foi mar de rosas, nem tudo foi bonito, nem tudo foi cor-de-rosa, ou momentos muito difíceis que atravessámos como equipa, porque a nossa área é sensível, não é? A Rosarinho abraçaria de novo este projeto? Sem dúvida. Não estou nada arrependida do que fiz, só tenho medo e isso é que muitas das vezes eu me questiono, é se efetivamente estou a conseguir fazer um bom serviço. Porque se realmente tenho receio de não estar à altura, às vezes, dos desafios que nos são impostos e que são realmente, e dar-se também, se calhar, a melhor orientação. Mas também, de facto, temos tido a sorte de ter uma equipa a nível de secretariado muito coesa, muito unida, muito trabalhadora. Uma equipa que realmente foi constituída sem nos conhecermos, no fundo, foi um grupo de pessoas que, no fundo, tinham o mesmo sentimento e portanto, as mesmas angústias e as mesmas ansiedades em relação a determinados problemas e, de facto, entre nós foi-se cimentando uma amizade, uma alegria, um convívio fantástico sempre entre nós e um caminhar juntos que tem sido realmente uma suavidade trabalhar com todos vós. E digo-vos uma coisa, nós realmente temos sido capazes de fazer, eu quando olho para trás e penso na peregrinação dos frágeis realmente de 2010, que fomos capazes de a conseguir concretizar, como tudo se passou, como todas as reuniões e mais reuniões e noites e noites e noites de trabalho que tivemos e preocupações e dificuldades de toda a ordem e conseguimos fazê-las e conseguimos vencê-las. Aquela peregrinação diocesana, a Fátima, que foi realmente foi muito boa, muito unificadora e ao mesmo tempo tão marcante por tudo aquilo que veio acontecer a seguir. Enfim, momentos altos realmente que nós temos tido, os encontros que nós temos nas próprias vigararias quando as visitamos, quando as poderíamos visitar, as nossas formações, fizemos quilómetros e quilómetros com formações que íamos fazendo pelos vários cantos da nossa diocese, as caminhadas todas que fizemos. Sempre com a mesma alegria, com a mesma vontade, com o mesmo desempenho, com a mesma vontade de servir. Por isso, por tudo isto, Américo, eu continuaria a fazer exatamente a mesma coisa que fiz desde 2005 para cá, quando, na altura, enfim, fui convidada realmente pelo Sr. Padre José Nuno para integrar o secretariado e depois realmente
como coordenadora, de facto, mas coordenadora que não sou coordenadora, eu sou apenas um elemento dentro de muitos do secretariado que trabalhamos todos para o mesmo fim. É verdade, nós não somos mais... Não há aqui, nem há coordenador, nem o presidente e vice-presidente, não há. Há realmente alguém que, pronto, quando tem que ir a uma reunião ou não, pronto, sou eu porque... Enfim, estou determinada, mas quando sou eu represento um grupo de pessoas que pensam da mesma maneira e que estão conscientes e estão colaborantes em sempre naquilo que se vai fazer, nas posições e nas atitudes que vamos tomar. Olha, eu para lhe dar uma resposta às dúvidas, se está sempre a agir bem e se está a responder bem àquilo que lhe é solicitado, eu diria-lhe que em 2010, quando o secretariado me confiou a missão de coordenar a coordenação, eu não tive qualquer dúvida em aceitar, porque olhando para cada um de vós, e em particular para si e para o Padre Nuno, eu senti-me confiante, à vontade, porque eu sei que não ia estar só, e nunca estive, e sabia que o facto de ser coordenador não era eu que ia ter que assumir a responsabilidade, era uma equipa toda. E isso é prova de que nós trabalhamos tão harmoniosamente e tão em consonância que qualquer um de nós é capaz de fazer tudo porque nunca faz nada sozinho. Já não faria porque tínhamos Deus connosco, tínhamos Jesus, mas cada um de nós é um bocadinho de Jesus que está aí, que nos ajuda. Por isso a Rosarinho tem sido uma presidente, aqui tenho que dizer que é presidente, porque é óbvio que é, exemplar no campo da relação humana, no acolher, no estar com o outro, de enviar, de confiar, de não se sentir mais do que ninguém é igual aos outros, de pôr-se sempre ao serviço e de disponibilizar-se para sair se for necessário para que outros tomem o seu lugar. Isso nunca aconteceu, porque realmente a Rosarinho tem estado à altura de todos os desafios, mesmo quando estamos fragilizados e vamos ficando sempre mais fragilizados. Por isso eu também sou testemunha de que realmente eu nunca tive ao longo da minha vida uma colega da equipa que coordenasse com a mesma simplicidade, com a mesma alegria e com a mesma vontade de caminhar que encontrei em si. E isso para mim marcou a minha vida de cristão para sempre. Não é só o Padre Nuno, a Rosarinho também é realmente uma candeia que eu tenho na minha vida para levar a cabo o desafio. E que me desculpem os seus bispos, porque não estou por aqui ninguém do lado, mas o Dom António Francisco, poucas horas, 2 dias antes de partir, ele disse: Américo, nunca te esqueças que prometeste-me que vais-me ajudar a cuidar do rebanho mais frágil. E eu sinto esse compromisso, agarrei esse compromisso e quero levá-lo até ao último centímetro de minha força, porque eu sei que não vou estar só nesse projeto, nesse desafio que o Dom António me pediu. Eu estava longe de sonhar que era a última vez que me pedia alguma coisa, mas pedi-me mais do que uma vez, mas aquela vez em Fátima, ali já depois no santuário, teve um simbolismo muito forte. E eu nunca poderei esquecer, nunca poderei deixar de continuar a lutar sempre, porque realmente, em memória de uma pessoa que cuidou tão bem dos mais frágeis, que cuidou tão bem de uma diocese toda ela fragilizada e que deixou um legado que ninguém pode esquecer. E eu tenho a certeza que os nossos bispos atuais entendem as minhas palavras, não vão ficar muito gratos por eu estar a falar, porque eu sempre falo muito, com muito carinho do António Francisco. Ele é uma pessoa que cada um morreu, ele continua vivo no nosso meio, porque nós não conseguimos fazer nada
sozinho ou em equipa, em que não tenho uma referência de algo que ele nos tenha dito, de alguma força que ele nos tenha dado sempre. E isso nós não podemos nunca esquecer, nem que venha a maior tempestade, a maior pandemia do mundo. Isso vai ficar para sempre. Honra lhe seja feita, porque se coisas boas fez, foi realmente ajudar-nos a despertar na Diocese ainda mais esta consciência da vanguarda profética da pessoa fragilizada. Rosarinho, um grande beijinho para si. Muito obrigada. Eu é que te agradeço, Américo, por termos, conseguir fazer esta conversa tão agradável e tão boa, falar destas coisas que, no fundo, são também a minha e a tua, a nossa preocupação. Obrigada, Américo. Eu espero que, a partir da nossa conversa, as pessoas possam perceber que nós podemos ter uma relação com um médico, como um amigo, como uma pessoa que está ao serviço, e que os seus colegas, sem estar aqui a excluir um ou outro, que são todas pessoas, possam continuar a ver na Rosarinho um exemplo a seguir, porque é um exemplo a seguir, não quer dizer que não haja muito mais, mas é um exemplo a seguir neste cuidado à pessoa no seu todo. Um bem-aja por tudo quanto é. Obrigado pelo tempo todo que disponibilizou e por dar crédito a este programa de Gente com História, porque a sua história encheu este programa de cor, de luz, de vida e de fé. Um bem-aja. Obrigada, Américo. Obrigada.